Claro, a gente está falando da maior autoridade católica no mundo. E as homenagens ao Papa Francisco também aconteceram aqui em Maceió, na verdade se espalharam pelo mundo inteiro e a gente mostra a partir de agora as homenagens aqui na Catedral Metropolitana. Uma missa ezequial foi celebrada pelo arcebispo Dom Beto Breis, contou com a presença de todos os padres das paróquias da Arquidiocese da capital alagoana. Uma celebração marcada por muita emoção e que deixou a catedral lotada de fiéis para um momento de despedida e reflexão sobre o legado do Papa Francisco. Dom Beto Breis, que esteve com o Papa 4 vezes, ressaltou a importância do Santo Padre e disse que o seu pontificado foi marcado por momentos difíceis, como guerras e extremismos, assim como a própria pandemia da Covid-19. Entre as diversas imagens e palavras que marcaram o legado como Papa, uma das mais marcantes ocorreu em 27 de março de 2020, no auge da pandemia da Covid-19, né? Um momento marcado pelas medidas de isolamento social, o medo generalizado da pandemia que avançava e deixava milhares de doentes e mortos em todo o mundo. Francisco rezou pela humanidade sozinho na imensa e vazia Praça de São Pedro, lá no Vaticano. Essa imagem que realmente ficou marcada aí do Papa Francisco durante a pandemia. É verdade, Thaís. E um detalhe importante é que, naquele momento, a Itália estava sofrendo bastante. Os idosos italianos, algumas cidades, você lembra, né, praticamente dizimados por conta da doença. E o Papa, obviamente, nessa missão aí de colocar a igreja sempre, né, como um destaque para discutir também problemas da humanidade, respeitando o próprio isolamento, mas principalmente deixando essa palavra de fé como sendo ali um fio condutor entre a igreja e o sofrimento que a humanidade estava passando naquele momento. De fato, a imagem é impressionante, ele ainda estava com plenas condições de deslocar-se, né, sem a ajuda de ninguém, e diante da Basílica de São Pedro, que é o maior ambiente lá do Vaticano, a imagem dele só, apenas com um auxiliar, impressionou e realmente marcou história. Outro momento que marca a história foi a sua primeira viagem internacional. Ele escolheu o Brasil, veio aqui para o Encontro Mundial da Juventude e, obviamente, se adaptou muito bem à linguagem dos brasileiros. Tem aquele momento em que ele foi na periferia lá do Rio de Janeiro e disse que gostaria de tomar um cafezinho e cachaça não, e todo mundo ali rindo, no clima totalmente, realmente, do que é o próprio Brasil. Um detalhe importante também é que essa visita do Papa ao Brasil marcou a sua presença aqui na América do Sul, mais um Papa vindo à América do Sul e, claro, com a presença de grandes lideranças religiosas também do nosso país. O Papa que não abriu mão de polêmicas e defendia de maneira muito clara os excluídos. Isso, em alguns momentos, causou alguns embates, inclusive com chefes internacionais, porque ele não deixava de, quando tinha oportunidade, de ler os seus discursos e dizer de maneira muito clara que é melhor conviver com um ateu do que um católico hipócrita, né? E que seria o católico hipócrita? É aquele que benze-se, que pede só para si e não compartilha com o outro. E essa igreja não era a igreja que interessava a Francisco. A igreja que interessava a ele era a igreja que acolhia a quem mais precisava. Então, repartir com quem precisa é a grande mensagem que fica da passagem do Papa Francisco. O que vem agora a seguir, depois do sepultamento,